Vamos lá? Nessa aula você vai saber o que é a Constituição Federal e qual é a sua estrutura. Bem, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ela é a nossa Carta Magna, é a lei suprema do nosso país e ela serve de parâmetro de validade a todas as demais espécies de normatização do país. Sejam leis, decretos, resoluções, circulares, medidas provisórias, enfim. Nenhum desses documentos legais pode ser publicado, promulgado, sem passar pela análise sem passar pelo crivo da observância da Constituição Federal, justamente para que eles não venham cair em inconstitucionalidade. Ou seja, esse termo inconstitucionalidade diz respeito a um elemento, a um termo, a um texto que não obedece a um fundamento, a um direito, a um princípio que já está estabelecido na legislação maior, que é a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição de 1988, ela foi aprovada pela Assembleia Constituinte no dia 22 de setembro desse ano, de 1988, e foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Ela está organizada em títulos, capítulos e seções. É uma lei extensa, também dada a sua importância. Aqui eu vou apresentar para vocês apenas os principais títulos e os seus respectivos capítulos e qual conjunto de artigos compõe cada título. É importante que a gente conheça essa estrutura para, primeiramente, nós podermos saber manusear esse documento que é grande e como forma de um segundo passo, e isso nós vamos tratar na aula de número 3, saber qual recorte dar, focando em estudos direcionados para seleções e concursos públicos, tá bom? Então, o primeiro título, que trata dos princípios fundamentais, possui 4 artigos. E geralmente esses artigos têm o costume de cair na maioria das seleções e provas de concursos públicos, certo? O título 2 trata dos direitos e garantias fundamentais. Vai do artigo 5º ao artigo 17. Aqui eu quero trazer uma observação para você. No ordenamento jurídico, a forma de nós lermos esses elementos que compõem uma lei, artigos, incisos, alíneas, dessa forma. Então, os artigos, nós falamos de maneira ordinal do 1º ao 10º. E depois, do 10º, artigo 11, 12, 13, nós falamos de maneira cardinal mesmo. Artigo 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Lembrando que compõe um texto legal. Um texto legal, ele é constituído de artigos, incisos, parágrafos e alíneas. Nos momentos que nós estivermos apresentando esses recortes, esses exemplos, trazendo para as nossas aulas, eu vou sinalizando para você o que é o artigo, o que é o parágrafo, o que é uma alínea, o que é um inciso. Então, voltando, o título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais, composto aí entre os artigos 5º ao 17, possui 5 capítulos. O primeiro capítulo trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo 2, dos direitos sociais, e aí no artigo 6º apresenta para nós a educação como um desses direitos sociais. O capítulo 3 trata da nacionalidade, o capítulo 4 trata dos direitos políticos e o capítulo 5 trata dos partidos políticos. O título 3 apresenta para nós a organização do Estado brasileiro. Essa organização é apresentada para nós dos artigos 18 ao 43. São 8 capítulos dentro desse título. O primeiro apresenta a organização político-administrativa. O segundo capítulo apresenta para nós a incumbência e a competência da União. O capítulo 3 dos Estados Federados. O capítulo 4 dos municípios. O capítulo 5 do Distrito Federal e os seus territórios. Do capítulo 6 da intervenção. E do capítulo 7 nós temos a sequência de artigos, parágrafos, incisos referentes à administração pública.
Título 4 apresenta para nós a organização dos poderes, aí entre o artigo 44 ao artigo 135. Esse título 4, é distribuído em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata do poder legislativo, o segundo capítulo do poder executivo, o terceiro do poder judiciário e o quarto capítulo das funções essenciais à justiça. Título 5 trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Esse título aí é arrolado entre os artigos 136 ao 144. Nós temos 3 capítulos dentro desse título. O primeiro tratando do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. O capítulo 2 das Forças Armadas e o capítulo 3 da Segurança Pública. Geralmente, na maioria das seleções públicas, nós não encontramos questões de concurso público que envolvam esses títulos, o 4 e o 5, para a área da educação, seleções para a área da educação. É muito difícil ter esses títulos apresentados nessas seleções com questões com esses títulos, tá bom? Mas na próxima aula nós estaremos dizendo quais são os elementos, quais são as partes que você precisa focar nos estudos referentes à Constituição Federal. No título 6, nós encontramos na Constituição Federal sobre a tributação e o orçamento, e o título 7 da ordem econômica e financeira. Outros 2 títulos que não têm o costume de cair em provas e seleções para a área da educação. O título 6 tem 2 capítulos que trata do sistema tributário nacional e o capítulo 2 das finanças públicas. Tudo isso entre os artigos 145 ao 169. E o título 7, que trata da ordem econômica e financeira, do artigo 170 a 192, nós temos aí 4 capítulos. O primeiro, que trata dos princípios gerais da atividade econômica. O capítulo 2, da política urbana. O capítulo 3, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. E o capítulo 4, do sistema nacional financeiro, sistema financeiro nacional. E aí sim nós temos um título que para nós é muito importante, porque é dentro do título 8, que trata da ordem social, que nós temos uma seção específica sobre a educação. Esse título, que vai do artigo 193 ao 232, é dividido em 8 capítulos, e o capítulo mais importante para nós é o capítulo de número 3, que trata da educação, da cultura e do desporto, e na seção específica da educação, os artigos 205 ao artigo 214. Esse, de tudo que está na Constituição, deve ser o nosso principal foco de estudo. O título 9, que trata das disposições constitucionais gerais, que vai aí do artigo 234 ao 250, é o título que vai finalizando o teor principal da Constituição e segue-se a Constituição Federal com o ato das disposições constitucionais transitórias, que vai do artigo 1º ao 114. O que é esse ato das disposições constitucionais transitórias? A finalidade desse ato é justamente estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico, ou seja, a antiga Constituição, e o novo, instituindo pela manifestação do poder pela manifestação do poder constituinte originário, além de estabelecer regras de caráter meramente transitório. Entre essas regras, nós podemos encontrar aspectos, por exemplo, da área do financiamento educacional, que nós vamos tratar em aulas futuras. Devido à importância da Constituição Federal, a sua alteração não é tão fácil. Primeiramente, é necessário se apresentar uma PEC. E a PEC, que é uma proposta à emenda à Constituição, ela precisa ser apreciada por um longo processo, para que aí sim, através de uma emenda constitucional, o texto imposto à Constituição Federal possa ser alterado. Então, a PEC ela pode primeiramente partir de qualquer um desses 3 setores. Primeiro, da própria Presidência da República. Segundo, por 1/3 dos deputados federais ou senadores. Ou por mais da metade da Assembleia Legislativa. Não pode ser apresentadas PECs para suprimir as chamadas
cláusulas pétreas, ou seja, aqueles direitos, aquelas normatizações, aqueles princípios constitucionais que não são alteráveis, são imutáveis devido à sua importância. E cada PEC é discutida e votada em 2 turnos em cada casa do Congresso, tanto no Senado como na Câmara, e será aprovada se tiver tanto em um como em um, assim também no outro, 3/5 dos votos dos deputados e dos senadores. Bem, encerramos mais essa aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo aqui proposto. Na próxima aula, nós estaremos, de fato, trabalhando quais textos estudar da Constituição Federal, pensando em provas de concurso público para a área da educação. Então, se inscreva no canal, comente do formato dessa aula, se você está gostando ou não, o que é que você está sentindo falta, para que a gente possa preparar melhores conteúdos para você. Bons estudos!